Olá, queridos alunos, que bom poder estar com vocês novamente para mais uma aula e espero que de fato esse tempo seja proveitoso para você. Continuo sempre te incentivando a separar tempo para estudar este material, a averiguar o texto, fazer as suas anotações e tudo aquilo que surgir como dúvida, por favor, nos procure para que possamos esclarecer para você. Hoje nós vamos falar sobre a Ceia do Senhor, a celebração da Ceia do Senhor, como uma outra ordenança deixada por Cristo para a prática, para a vivência da igreja, os significados que ela traz e qual a importância de mantermos a sua celebração periodicamente na comunhão da igreja. Para isso, nós vamos nos basear no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos de 23 ao 26. Diz assim o texto para nós: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ótimo! Que texto rico! Paulo estava trabalhando com a igreja de Corinto a compreensão da comunhão, da convivência, da interação da igreja. O quanto é importante que a igreja participe da vida uns dos outros, desfrutando de amor, de cumplicidade, de mutualidade. A igreja de Corinto estava enfrentando diversos problemas nesse sentido. Havia pequenos grupos, partidos, não como os nossos, que são para crescimento. Haviam pequenos grupos, panelinhas, dentro da igreja. Pessoas que, por identificar com uma convicção semelhante à do outro, desprezavam a convicção de um outro irmão, e então se juntavam em grupos de afinidade. E assim a igreja estava seccionada. Havia muitas pessoas que não desfrutavam de comunhão. Embora a igreja se reunisse, não havia mutualidade entre os relacionamentos dos membros daquela igreja. Então, Paulo está escrevendo com um dos principais focos de trabalhar naquela igreja a importância da comunhão entre eles, do cultivo desta unidade em Cristo Jesus, como fortalecendo na igreja a ideia do corpo de Cristo, sendo Cristo cabeça, mas nós corpos participantes uns da vida do outro. Como na aula passada nós vimos sobre o batismo, outra característica marcante que estará na ordenança da ceia é a celebração da sua morte e ressurreição e da nova vida que a morte e ressurreição de Cristo traz a cada um de nós de forma gratuita, de forma suficiente e abrangente para toda a vida e para todo aquele que quiser nele crer. E nós vamos perceber isso então dentro do significado de cada elemento. Como é iniciado a celebração da Ceia do Senhor? Vocês vão lembrar que desde o Egito, o povo de Israel celebrava algo semelhante à ceia que celebramos em virtude da Páscoa. E a Páscoa era justamente a celebração que o povo de Israel passou a fazer desde o momento em que celebraram a primeira Páscoa ainda escravos no Egito, onde aconteceu a última praga que convenceu o faraó de libertar o povo. Então, o povo foi ordenado por Moisés que preparassem um cordeiro, reunissem em casa, assassem esse cordeiro. Antes de assar o cordeiro, era necessário pintar os umbrais das portas com sangue, porque à meia-noite o anjo da morte passaria e todas as casas que não estivessem com os umbrais pintados com o sinal do sangue, os primogênitos iriam morrer. Nós lembramos bem dessa história, da libertação do povo de Israel do Egito. Desde essa libertação, o povo anualmente celebrava a Páscoa, que era justamente o significado de libertação da escravidão
de quando começa o caminho de independência de novo do povo de Israel sob o comando e a direção de Deus. Quando Jesus, então, caminhando com seus discípulos, desenvolvendo o seu ministério na terra, estava prestes a ser julgado e morto, ele se reúne com seus discípulos na Páscoa em Jerusalém, se reúnem num salão à parte, só ele e os 12. Então eles celebram a Páscoa. E nessa Páscoa, Jesus diz as palavras que nós lemos aqui, que são relembradas por Paulo escrevendo aos Coríntios. Ele toma o pão, parte o pão, entrega aos seus discípulos presentes e diz para eles que a partir dali este pão repartido entre eles, significaria o compartilhamento do seu corpo, do sacrifício que ele estava ali prestando. Ele prestaria a partir dali. Depois, ele toma o cálice da mesma forma, celebra, agradece e diz que aquele cálice simboliza o derramamento do seu sangue como a construção de uma nova aliança entre o povo, entre ele e os seus discípulos, aqueles que decidem caminhar com ele. E aí nós temos uma questão peculiar na celebração desta ceia, porque, como eu disse, esta ceia ela é modificada, o seu significado a partir da celebração de Jesus com os seus discípulos ali, porque antes ela significava a celebração da Páscoa. E toda celebração da Páscoa, havia um cálice, na tradição dos judeus, nós conseguimos saber disso, havia um cálice entre todos os que ficavam dispostos à mesa, de cabeça para baixo na mesa. E este cálice não era tocado, porque ele aguardava o momento em que o Messias viria. Então, somente a utilização desse cálice seria o sinal de que o Messias chegou. E na celebração dessa ceia, então, Jesus utiliza este cálice. Então, quando o texto nos diz Jesus toma o cálice, era porque era um cálice específico que aguardava essa revelação. E Jesus toma, então, este cálice para dividir aquele momento com os seus discípulos. Ele está estabelecendo nessa atitude uma nova aliança. E qual é a nova aliança? A aliança antiga estava coberta pela lei. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas é que norteavam as ações do povo, é que orientavam as ações do povo em reconstrução de comunhão com Deus. Era através do povo de Israel que todas as outras nações, mas especialmente o povo de Israel, tinham a condição de reconstruir essa comunhão com Deus ao serem orientadas pela lei, aguardando pela fé o Messias que viria e traria então a libertação plena de Israel e reconstruiria de forma suficiente a comunhão do ser humano com Deus. A partir do momento, então, que Jesus está pronto para ser entregue e morto, sacrificado pela atitude traidora dos homens, ele estabelece, então, essa nova aliança com suas testemunhas, com os discípulos que ali estão com ele. E essa nova aliança é justamente o significado na morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Qual é? O significado de que, uma vez morrendo e ressuscitando, Jesus cumpria plenamente aquilo que já havia sido previsto por Deus como ação de justiça em relação ao pecado que o homem e a mulher haviam cometido lá no início. Havia uma dívida, um débito com o próprio Deus para manchar este relacionamento entre o ser humano e Deus. Então, somente o sacrifício de alguém perfeito como Jesus poderia quitar esta dívida. Não que Deus tenha sede por sangue, não que Deus seja sanguinário, não é este o significado, mas o fato de que, de fato, a quebra da santidade, a quebra da comunhão, a desobediência a Deus gera uma consequência grave, uma consequência igualada ao peso de morte. E por isso era necessário que alguém perfeito morresse para que isso fosse cumprido diante de Deus. Uma vez que Jesus, sendo perfeito, um homem-Deus encarnado, puro, é entregue ao sacrifício, esta razão da salvação, da reconstrução da comunhão do ser humano com Deus é satisfeita. E é satisfeita de forma plena.
toda a Páscoa o cordeiro era morto, o animal era morto como símbolo desse sacrifício, mas era um animal. A partir daqui, quando Jesus é sacrificado, o animal não precisa ser sacrificado mais. Tanto que na morte de Jesus, o véu é rasgado de cima a baixo, como sinal de que agora a comunhão, o acesso do homem a Deus está desprendido do templo, do Santo dos Santos, das práticas religiosas. Agora o ser humano poderá ser habitado pelo Espírito Santo e habitado pelo Espírito Santo, ele desfruta então dessa plena comunhão. A nova aliança que Jesus estava estabelecendo ali com os seus discípulos e com a igreja de forma geral é que todo aquele que crê no seu sacrifício e na sua ressurreição e recebe o Senhor Jesus como suficiente Salvador, não dependendo de qualquer prática sua mesma, como se as obras o justificassem, não dependendo de nenhuma atitude ou ação ou fé externa, poderiam então somente em Cristo alcançar o que precisariam para se reconciliarem com Deus. Toda pessoa então que crendo nisso, abraçasse essa proposta, estaria coberto por esse sacrifício de salvação. Essa é a nova aliança estabelecida na celebração da ceia. Então, uma vez que a celebração da ceia é feita pela igreja, o que nós estamos celebrando é justamente a morte e a ressurreição de Jesus que tornou possível a nossa salvação. Então, estamos celebrando a nova vida que alcançamos em Cristo Jesus. Certo? E os elementos? Os elementos são dois, simples, pão e o vinho, que são muito presentes na mesa dos judeus, são alimentos comuns aos judeus. Então, eles não são escolhidos como símbolo daquilo que Jesus estava estabelecendo por um acaso. É porque são elementos acessíveis a todas as pessoas têm um pouco de pão e um pouco de vinho em casa, e sempre que se alimentam deles, podem se lembrar do Senhor. A igreja, de forma então solene, através da celebração da ceia, tomando estes elementos, traz de novo a vivência deste símbolo para fortalecer esta celebração e, celebrando, trazer a memória, alimentando a mente e o coração daquilo que Jesus fez. Obviamente que nós não celebramos o Senhor Jesus somente em momentos da celebração da ceia do Senhor, mas sempre que o cultuamos, o nosso estilo de vida, no nosso dia a dia. Então, por que celebramos esses momentos em especial? Celebramos em especial por ser uma ordenança, por haver um significado neste símbolo, assim como o batismo, que nos leva ao fortalecimento da comunhão, à lembrança do significado, da importância de estarmos juntos como igreja, cobertos pelo sacrifício de Cristo Jesus, para renovar o nosso compromisso, a nossa aliança com o Senhor. Mas como no batismo, a ceia traz algum significado em especial, alguma bênção, melhor dizendo, em especial, não. O pão e o suco que servimos são pão e suco comuns. Não há nada de milagroso, não há uma bênção especial em tomar este alimento, mesmo na celebração da ceia. O símbolo é significativo, tem um significado profundo. Mas mesmo participar da ceia do Senhor não traz nenhuma bênção especial, não fora dos elementos também, só o fato de estarmos celebrando. Não. O que há de especial é o significado, aquilo que celebramos. De fato, o sacrifício de Cristo e o que decidimos diante dele é que pode impactar a nossa vida. Até porque comer do pão e beber do cálice sem qualquer significado, o fazemos até pela própria condenação. Como continua o texto, no versículo 27 em diante, olha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. O que Paulo está explicando aqui? De que se comemos em pecado, por exemplo, o pão e o cálice, estaremos sujeitos a alguma consequência ruim? Não. Também não há uma maldição nos elementos propriamente ditos.
mas o raciocínio aqui é da própria coerência da participação. O que estava acontecendo em Corinto? Em Corinto as pessoas se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, mas para comer. Cada um levava uma contribuição, montava uma bela ceia, e quando iam então celebrar, uns corriam na frente, comiam mais do que os outros, como se estivessem ansiosos, gulosos, por aquilo que estava servido, em detrimento do outro irmão. Outros irmãos que talvez chegavam, pegavam apenas as migalhas daquilo que estava servido. E aí Paulo os questiona: vocês não têm casas para comer e para beber? É nesse sentido que Paulo está dizendo. Se nós participamos da ceia por razões egoístas, estamos participando para a própria condenação, porque esse não é o objetivo, o significado da celebração da ceia. O significado da celebração da ceia é celebrar o Senhor Jesus, que se deu em nosso favor, e fortalecer esse significado em nós. Então, por isso é tão importante participarmos de maneira digna, porque senão estaremos tornando esse ato inútil, sem qualquer sentido e sem qualquer razão à nossa vida. O pão é tomado por Jesus como símbolo do seu corpo, o cálice é tomado por Jesus como símbolo do seu sangue, porém, de fato, são apenas símbolos. Não existe qualquer transformação destes elementos no sentido real, literal, ou mesmo que simbolize de forma mística o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Interpretando de forma errônea ao longo do tempo, outras ideias surgiram da celebração da ceia e especialmente da representação dos elementos, que são 3. Uma, a que nós cremos e consideramos correta, e outras 2, que não cremos e consideramos erradas. Uma é a transubstanciação. Qual que é a ideia da transubstanciação? De que os elementos pão e cálice se transformam literalmente no momento da celebração da ceia naquilo que Jesus é, no corpo e no sangue. Mas isso não acontece. O pão continua pão, o cálice continua cálice. A outra ideia é a consubstanciação, como se houvesse alguma presença mística do poder de Deus, da presença de Jesus, junto com o pão ou junto com o cálice. Isso também não é real. O pão continua pão, o cálice continua cálice, e o efeito, o significado do símbolo daquilo que é representado ali continua como símbolo. O significado é que é importante. Como o significado é que é importante, nós preferimos entender a ceia e celebrar a ceia como um memorial. O pão é pão, o cálice é cálice, porém, nós continuamos lembrando de Jesus e celebrando Jesus, que é de fato o foco deste momento de comunhão e fortalecimento da igreja. Assim, nós concluímos hoje o nosso assunto sobre a celebração dessa ordenança, a ceia do Senhor. Se você tiver alguma dúvida, por favor, nos procure no particular, ou ponha no nosso grupo de discussões a sua dúvida ou a sua colocação. Nós teremos muita alegria de esclarecer. Deus abençoe sua vida. Bons estudos!